Atenção, você que tá gordinha, você que tá gordinho, você que fica na espera de um milagre para poder emagrecer. Milagre, nesse caso, não existe não. O que existe é tratamento, o que existe é tecnologia, o que existe é o avanço da ciência, da medicina. Eu estou conversando aqui com o Dr. Mauro Giacomi, ele que é gastroenterologista e nos dá o prazer da presença hoje aqui. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Robson. O prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Doutor, Leonardo Ângelo tem jeito? Ou é caso Ele? perdido? Ele está reclamando que ele está aumentando de peso, mas acho que sim. Mas eu tô em forma. Tô em forma de barril, em forma de pera. Doutor, vamos falar sério. Vamos. Qual é a diferença entre cirurgia bariátrica, banda gástrica e balão intragástrico? Quais as indicações? Tá certo. Bom, Robson, o que ocorre é o seguinte, que esses termos causam muita confusão, né? Mas o que nós temos é o seguinte, a banda gástrica, vou falar primeiro dela, é um tipo de cirurgia, de redução do estômago, cirurgia mesmo, em que se coloca um anel em volta do estômago, tá? Então é uma modalidade de cirurgia, chama-se banda gástrica. Coloca em volta e assim, aperta ali? Isso. Aí o estômago fica menor. Isso. Ele causa um aperto no estômago e isso vai dificultar a passagem do alimento. Dificulta a passagem. Isso. Existem as outras cirurgias bariátricas, né, que são comumente chamadas de, por exemplo, cirurgia de bypass, cirurgia de sleeve, tá? São termos, né, que hoje em dia quem é obeso e pesquisa, digamos assim, pela internet, está muito a par desses termos. Mas que é a cirurgia bariátrica? Isso. Que existe popularmente falado, dita como redução do estômago. Isso. Existe mais de um tipo de cirurgia de redução do estômago. Uma é a banda gástrica, a outra é o sleeve e a outra seria o bypass, tá? Cada uma tem uma peculiaridade e a gente pode... E são válidas todas elas. Isso. O balão gástrico é uma outra alternativa para quem precisa emagrecer. Ele é completamente diferente por ser um tratamento por endoscopia. Ou seja, ele é via oral, né? Ele desce pela garganta, né? Não faz cortes, né? Ele não é feito também com anestesia geral, como os outros casos de cirurgia. Sedação. Só uma sedação. É um procedimento ambulatorial que o paciente vai embora, digamos assim, horas depois do procedimento. É mesmo? É igual a endoscopia mesmo. E a pessoa está sedada e não sente nada. Sim. E acorda, né? E vai embora para casa no mesmo dia, sendo um procedimento ambulatorial. O que é importante diferenciar é que todas elas têm eficácia, né? Mas cada o paciente vai estar submetido a um risco. E ele tem que assumir as consequências por correr esse risco. No caso, é o especialista, é o médico, é o gastro que determina qual é a mais indicada para ele ou a pessoa pode escolher? A pessoa pode escolher junto com o médico, né? Então existem, assim, para cada método existe uma indicação e uma contraindicação, tá certo? Então, o balão, ele é indicado para qualquer faixa de obesidade. A gente faz um cálculo de uma regrinha que chama IMC, que leva em conta... O índice de massa corpórea. Isso, o índice de massa corpórea. Ele leva em conta o peso e a altura. E o balão está indicado acima de 27 de IMC. Ou seja, mesmo caso de obesidade leve, como você está falando que o Leonardo Ângelo está... Não tá, não é brincadeira. Não chega a esse ponto. Né? Tá. Se tiver obeso leve, ou seja, tem que perder 10 quilos e tal, já pode usar o balão intragástrico. Por outro lado, esse paciente que está 10 quilos acima do peso ou 15, ele não pode fazer cirurgia. Então, porque a cirurgia é só quando está muito acima, não é? Sim, é quando o IMC já passou de 40 ou, em casos selecionados, quando passou de 35 e o paciente tem o que a gente chama de comorbidade, ou seja, ele tem uma outra doença além da obesidade, que seria, essa doença é agravada pela obesidade. Então, por exemplo... Como é que é o nome da doença? São várias comorbidades, várias doenças associadas. Então, se o paciente não é tão obeso, mas ele tem um diabetes tipo 2, ele tem um refluxo importante, ele tem um risco maior de uma patologia ortopédica. Então, mesmo sem atingir os 40 de IMC, se ele tiver com, assim, quase obeso mórbido, ele já pode operar. Doutor, eu sei de caso, é o seguinte, a pessoa teve que engordar, a pessoa para fazer cirurgia pelo SUS, no caso da redução né, do estômago, a cirurgia bariátrica, ela teve que engordar para poder chegar nesse índice, né, nesse IMC, para poder ter direito à cirurgia. Agora, doutor, nesses casos aí, ou na bariátrica, na banda gástrica, ou no balão intragástrico, as pessoas podem fazer exercício físico depois, nesse período?
Sim, todas elas o paciente vai poder fazer exercício físico. A diferença é que, logicamente, que no caso do tratamento por endoscopia, que é o balão, você pode retornar às atividades físicas logo, e ao trabalho muito mais rápido. Porque não tem incisão, né? Exatamente. Quanto às cirurgias, as cirurgias que são o tratamento mais consagrado, assim, o paciente vai levar mais tempo para retornar às suas atividades, inclusive o próprio trabalho. Então ele tem que selecionar um tempo de pelo menos uns 60 dias para voltar às suas atividades completamente. Doutor, sobre o balão, que a novidade, o balão é mais recente do que as outras cirurgias, né? Sim. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão colocando, inclusive nosso amigo Rui Chaves aqui colocou inclusive com o senhor, não foi, doutor? Foi, sim. E o Rui emagreceu muita coisa. Emagreceu quanto, doutor? Eu acredito que em torno de 35 a 37 quilos. E, por exemplo, ele está comendo menos, ele não consegue comer mais do que aquilo, ele tem que se conter ou não sente fome. Explica como é que acontece, o que acontece depois da colocação do balão, doutor? Tá. O balão, assim como os tratamentos de cirurgia, eles causam uma sensação de saciedade para a pessoa. Então, a pessoa, nos dois casos, tanto do balão quanto da cirurgia, vai haver uma dificuldade para a passagem rápida do alimento. Então, com pequenas quantidades de alimento, a pessoa já se sente cheia. Então, pode-se comer, desde que se respeite aquele prazo inicial em que a dieta é mais líquida e pastosa, passados no princípio, mais líquida e pastosa, quanto tempo mais ou menos? Então, de 15 dias, 15 a 20 dias. A partir do 20º dia, digamos assim, por garantia, o paciente, tanto da cirurgia quanto do balão intragástrico, ele vai poder se alimentar com alimentos sólidos e pode comer de tudo, só que ele não consegue comer em quantidade muito grande, né? Ao mesmo tempo, nós vamos fazer um tratamento junto com a nutricionista, o psicólogo, se for necessário, até o psiquiatra, para o paciente entender que aquela quantidade já, né, ele vê que fica cheio, mas às vezes ele gosta de comer com os olhos, né? Então ele vê o irmão comendo muito, né? O organismo não pede mais do que aquilo? No primeiro mês, Robson... Vai sentir, né? A pessoa, inclusive, emagrece mais no primeiro mês. É um emagrecimento rápido, às vezes... O paciente chega a perder... Com a própria dieta é assim, se emagrece muito no princípio e depois... Sim. E a diferença é que nesse prazo entre 6 meses e 1 ano que o paciente vai ficar com um balão, que hoje existem 2 tipos de balão, um de 6 meses e um de 1 ano, nós vamos também reeducando o paciente para que quando ele retire a prótese do estômago, ele volte simplesmente a manter o seu peso. Aí é uma educação alimentar. Sim. Doutor, interessante isso, o balão não fica para sempre. A cirurgia já fica. A cirurgia... isso é digamos assim, uma faca de 2 gumes, né? Ela é irreversível. Então isso, quando tá tudo bem, é muito bom, né, Robson? Agora, se o paciente tem algum problema, por exemplo, se o paciente ele tem um vômito na cirurgia que não melhora, etc e tal, ele vai carregar isso pro resto da vida. E já com balão, não, porque depois vai ser retirado ou 6 meses ou 1 ano. Sim. E hoje em dia, como a gente tem a possibilidade de diminuir o tamanho do balão, é difícil o paciente ficar vomitando o tratamento inteiro. Por exemplo, o balão foi inserido na pessoa e aí pode mudar o tamanho dele? Sim, existe. Aumentar ou diminuir? Sim, existe um balão que você pode regular. Se você quiser que a pessoa tenha mais assim, saciedade, você aumenta o balão. Aumenta através da endoscopia? Sim, através da endoscopia. Tem uma pergunta pelo WhatsApp, vamos ouvir, doutor. Boa tarde, Robson. Aqui é Ivani. Eu gostaria de saber sobre a cirurgia bariátrica, perguntar para o endócrino se logo após a cirurgia, aquelas peles que sobram quando você emagrece muito, se é verdade que elas têm que ser retiradas, porque elas podem dar infecção. Doutor, inclusive, não só da bariátrica, até mesmo com balão, né? Sim. Porque a pessoa emagrece e fica aquela pele. O ideal é fazer uma cirurgia plástica depois? Sim, principalmente se a pessoa tem mais de 45 anos, normalmente a pele não tem tanta propriedade elástica, né, Robson? E é muito comum nas dobras, por exemplo, ficar às vezes muito suor e isso vai causar um tipo de micose, né? E pode dar um problema na pele, alterar a coloração. Então é muito comum, assim, tanto por estética quanto por necessidade, por causa dessas infecções, ter que fazer cirurgia plástica depois desses tratamentos. Se a pessoa tiver mais de 45 anos. Mas cada resultado é pessoal. Aqui, a participação aqui da Elizabeth, ela está dizendo que tem diabetes tipo 1. Ela precisa emagrecer 35 quilos. Ela pode usar o balão? Pode usar o balão.
Nesses casos, né, se ela diz que é diabética do tipo 1, a gente tem sempre aqueles casos que são obesos e os casos que são diabéticos, mesmo magros, né? É uma deficiência de insulina causada por um processo autoimune contra o pâncreas. E se a pessoa tem obesidade, tá? Aí ela vai melhorar da obesidade e da sua necessidade de utilizar insulina se ela emagrece, e um dos métodos que pode promover isso é o balão intragástrico, tá certo? Aqui, a outra pessoa aqui, o Marco Aurélio está perguntando se a pessoa, quando coloca o balão, se ela sente o balão no estômago. Sim, principalmente no primeiro mês, sabe, Robson? Passado o primeiro mês, não é muito comum de se sentir a presença dele, não. O que você vai sentir, o resto do tratamento, assim como também na cirurgia, é que quando você alimenta, mesmo com pequena quantidade, a pessoa vai se sentir cheia rapidamente. Então, ali vai fazer 4, 5 colheradas e já vai sentir que tá cheio. Doutor, o senhor como médico, como especialista, hoje uma pessoa chegando no seu consultório e perguntando qual seria o melhor método para emagrecer, o senhor indicaria a cirurgia bariátrica, a banda gástrica, o balão intragástrico? Qual seria a melhor indicação, a mais segura, a mais eficaz? Tá. Olha, na nossa clínica, nós temos um protocolo, tá certo? Então, a maioria dos pacientes, a gente mostra, né, os benefícios e riscos de cada método e, em geral, eles têm optado pela segurança por tentar o método balão intragástrico, tá? Ele tem uma eficácia em torno de 90% a 95% dos pacientes. Os outros 5%... Eles, quando o tratamento não dá certo, eles vão ser encaminhados à cirurgia depois. Entendi. Tá? Agora, doutor, é acessível? É absurdo o preço? Não, hoje em dia está ficando cada vez mais acessível, sabe, Rob? O que ocorre? Todas as clínicas de referência desses tratamentos, tanto a cirurgia quanto o balão, elas oferecem, assim como na verdade começou isso com a cirurgia estética, a cirurgia plástica. Elas oferecem planos de financiamento, de visão. Então a prótese, parcela para a pessoa. Sim, a prótese, que é uma prótese importada, que é mais cara, ela também faz, a fábrica também faz parcelamento. Então hoje a gente considera que por mês a pessoa deve gastar aí entre 500 a R$1.000, dependendo do modelo que ele vai utilizar, de banda, de balão, tá certo? Doutor, vamos passar então o telefone da clínica. A pessoa pode ligar agora, doutor? Sim, pode. Pode? Passa, pode. Por gentileza, o telefone. O telefone é o 3384-3771. 3384-7781. Não, 3771. Tá, então vou repetir, doutor, devagarinho. 3384-3771. 3384-3781. E tem o WhatsApp, que é o 98741-6851. Pode repetir? Por favor, repete. O WhatsApp é 98741-6851. Obrigado, doutor. Um abraço.